todos. Boa noite. Vamos então iniciar nossos estudos da noite. Vamos iniciar com uma leitura para nos harmonizarmos. Defenda-se. Não converta seus ouvidos num paiol de boatos. A intriga é uma víbora que se aninhará em sua alma. Não transforme seus olhos em óculos da maledicência. As imagens que você corromper viverão corruptas na tela da sua mente. Não faça de suas mãos lanças para lutar sem proveito. Use-as na sementeira do bem. Não menospreze suas faculdades criadoras, centralizando-as nos prazeres fáceis. Você responderá pelo que fizer delas. Não condene sua imaginação às excitações permanentes. Suas criações inferiores atormentarão seu mundo íntimo. Não conduza seus sentimentos à volúpia de sofrer. Ensine-os a gozar o prazer de seu vida. Não procure o caminho do paraíso, indicando aos outros a estrada para o inferno. A senda para o céu será construída dentro de você mesmo. Qual é que é o livro? Agenda Cristã. Então agora vamos levar nossos pensamentos, nossos sentimentos ao alto e rogando a Deus, com sua permissão, ao nosso Mestre Senhor Jesus e ao nosso amado Pai Francisco, responsável por toda essa família, por essa casa, que possa estar vibrando pensamentos de amor, de paz sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos aqui nessa noite ser humildes instrumentos dos amigos espirituais para a divulgação da doutrina espírita aos corações, iluminando as consciências, para que possamos evoluir e crescer rumo ao nosso Pai Criador. Que os nossos mentores nos inspirem, possam fazer com que a gente tenha um bom entendimento do conteúdo a ser estudado, e aqui neste ambiente de paz, de harmonia, de proteção, que possa irradiar ao bairro, aos vizinhos ao redor, a todos aqueles que estão acompanhando ou que irão acompanhar esses estudos, que possam receber o amparo do alto. Assim, Senhor, damos início com as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Assim seja. Então, novamente, uma boa noite para quem está chegando agora. A nossa irmã Rosângela Alves já está ali. Um grande abraço. Participe, faça seus comentários, perguntas, se tiver, possa. Fiquem à vontade. Bom, então vamos lá. Estamos estudando então o livro Roteiro de Estudo das Obras de André Luiz. Estudos, comentários e resumo da série A Vida no Mundo Espiritual. É um livro da editora Boa Nova, um trabalho realizado pelo espírita Eurípides Kuhl. E estamos então refletindo, fazendo um panorâmico em todas as obras, nós conhecer as obras de André Luiz, essa coleção A Vida no Mundo Espiritual. E estamos na primeira obra, que é o livro Nosso Lar, é o primeiro da série. E aí então a ideia é a gente fazer um resumo, né? Cada capítulo, a gente dá uma passada em cada capítulo. O Eurípides Kuhl, a gente dele ali, com aquilo que também a gente está acompanhando, né? Através de áudios que tem, audiobook, né? Que a gente está enviando, ou PDF que tem gratuito, ou quem tem o livro também, a obra física, Nosso Lar, né? Quem tiver também é muito bom, pode ler, acompanhar. Que a ideia nós realmente aqui se nós viermos para o estudo e ficar no resumo aqui do que tem aqui, a gente pode ficar meio perdido, né? Então é muito interessante quando a gente está a par daquilo que está estudando, está acompanhando aquilo, aí facilita o nosso entendimento e a gente pode trocar ideia, porque daquilo que eu tenho, aí o outro está com pouco, tem uma outra coisa para acrescentar que eu não tinha, e assim por diante, né? Então a gente parou ali no capítulo 14.
gente parou no capítulo 14, a gente chegou ali a falar sobre as elucidações de Clarencio, lembra? 14? É. Lembra que ele estava fazendo Não, a gente refletiu ali no capítulo 13, agora vamos para o 14. No 13, a gente viu então o diálogo do ministro Clarencio com uma voluntária, né? Lembra? Uma mãe que estava desejosa de proteger 2 filhos encarnados. E aí tem notícia do bônus hora, que é um ponto relativo a cada hora de serviço. Lembra vocês chegaram a escutar, lembra do atendimento que o Clarencio fez para o André Luiz junto com aquela senhora? Uhum. E aí ela queria muito ir lá ver os filhos, lá ajudar, mas o Clarencio pegou e, né, falou umas verdades ali para ela e ela então saiu meio condoída, meio cambaleando dali. Mas era necessário, o ministro Clarencio disse que ela estava recusando todas as tarefas que era confiada a ela. Cada tarefa que era dada, ela reclamava, dizia que não dava, que era difícil, não é? E aí então, entra aquela frase que a gente colocou lá, do Clarencio, lembra? Que ele diz assim, quem não coopera não recebe cooperação. Então ela não cooperava, não queria cooperar nem com ela, nem com ninguém. E aí como é que ela queria receber cooperação? Aí fica difícil. E o André Luiz escutando tudo aquilo, que queria reivindicar direitos. Né? Desse negócio, eu vou botar lá na parede em casa. É muito bom. É bom. É muito interessante essa frase quando eu escutei ele falando. E fazer todo sentido. Realmente, muitas vezes a gente acha que tem que abraçar tudo e todos, né? Mas cada um deve fazer a sua parte. Pô, se o outro não coopera, por que eu vou cooperar com ele? Porque senão fica um daqui um pouco só fazendo tudo, que nem um escravo, e os outros não cooperam em nada, né? Sugando, se aproveitando do outro. Então, não é porque é espírita que a gente tem que pegar e abraçar tudo, né? Fazer tudo para os outros, não é? Tudo tem, né? A gente tem que estudar, se esclarecer. Quando não faz, até se sentir bem, porque daqui um pouco a gente está sobrecarregado, né? De tanto fazer, e ninguém ajuda. E aí o André Luiz queria ali reivindicar direitos de médico, de querer trabalhar, e aí ouvindo tudo aquilo ele já se diminuiu bastante, mudou totalmente de ideia. O Clarencio diz, eu sei muito bem o que tu veio fazer aqui pelos teus pensamentos, que ele leu os pensamentos dele. E aí então ele realmente eu queria, né? Ele pediu um trabalho, mas na verdade o que ele queria era trabalhar de médico. E aí o Clarencio diz, olha, lá na Terra, lá, você recebeu cada trabalho na Terra é apenas uma ficha que cada um recebe. Aí o André Luiz ficou assim, meu Deus, né, estudei tudo para mim, trabalhei, é só uma ficha de trabalho, já pensou? Então o mesmo trabalho de um varredor de rua ou de médico, é uma ficha de trabalho que cada um vem aqui para fazer, não importa. Porque o André Luiz até muito mais cobrado foi do que outros, né? Porque ele diz assim, André Luiz, lá na Terra você ganhou toda a ajuda necessária, você não sabia nem o que é o valor de um livro, de uma obra, não sabia o que era o preço de um livro, ganhava tudo dos pais, nunca passou trabalho, já se formou, os pais pagaram tudo, faculdade, se formou, já foi direto já para trabalhar, sem precisar de arregalia, ninguém conquistar amizade, ele conseguiu tudo fácil. Ele tinha que ter cooperado mais. E aí então ele é complicado. Tá, daí se a pessoa, eu já perguntei isso, mas não me lembro. A pessoa, no caso dele, se fosse uma pessoa mais bondosa, assim, tivesse feito mais coisa, ele teria adquirido uns bônus hora aqui também, ou é só lá que a gente adquire bônus hora? O bônus hora, na verdade, também. Jesus, o que Jesus nos diz? O que Jesus ensina a cada um segundo as suas obras? E aí vai receber o salário de acordo com
cada uma com a sua consciência, né? No videozinho aquele último que a gente escutou, ele fala que apesar de tudo, ele ainda tem um auxílio, porque mesmo sem querer, às vezes ele deu, durante a vida dele, ele deu mais de 5.000 receitas gratuitas. Ele acabou fazendo não, bem. 6.000 receitas gratuitas. E aqueles ali foram os bônus da hora dele. Então ele tinha os boninhos, mas aquele boninho dele era com a ajuda da outra, na verdade. Exato. Né? Um bom meio forçado. Exato, mas fez o bem. Porque o Clarencio diz mesmo que foi um bem meio, né, É contragosto, assim, mas todo aquele que faz o bem para os outros, querendo ou não, é um bem que está sendo feito. Então é muito bom. Claro, já ele nós, oração, mas só que tem uma diferença aí, gente. O André Luiz, ele não era religioso, não tinha religiosidade, ao contrário de nós, que nós temos, né? E os conceitos espíritas ainda. Então ainda pesa muito mais, porque muito será cobrado aquele que muito foi dado. E aquele conhecimento todo que a gente tem, Não adianta mais. a gente não pode querer barganhar, né? Querer pensar assim, mas eu tenho que fazer porque eu sei que eu sou espírita, se eu não fizer vai acontecer isso, aquilo. Querendo ou não, tá fazendo uma barganha ali, fazendo muitas vezes meio a contragosto ali, eu sei que eu tenho que fazer. É diferente de tu realmente querer fazer o bem, né, sem ganhar nada em troca e fazer por prazer, né? Querer ajudar, no caso, né? Essa é a consciência que a gente deve ter. Não assim pensar, estou me sacrificando, fazendo um monte de coisa porque eu sei que eu sou espírita e depois eu vou ganhar lá o meu bônus, lá, minha recompensa. Isso é uma questão de consciência, gente. Porque tem aquela parábola que a gente aprendeu dos trabalhadores da última hora lá, lembra? Porque aquele que recebeu, que trabalhou o dia todo, o senhor da vinha, contratando trabalhadores para trabalhar na sua vinha, lembra? E daí aqueles que trabalharam o dia todo reivindicaram aquele que entrou na última hora do dia e ganhou o mesmo salário dos outros. Mas como? Eu trabalhei o dia todo aí, duro. E esse cara aí chega agora aí na última hora aí e ganha a mesma coisa que eu. Ele já está reclamando, já trabalhou, já querendo reivindicar coisas, querendo, né, se preocupar com o outro, sendo que a gente tem que se preocupar com nós mesmos, né? Aí o Senhor diz, eu não te prometi ganhar tanto, o mesmo salário que eu te prometi, eu prometi para o outro, né? Então a moral dessa parábola é que o pagamento não importa se tu trabalhou o dia todo, se tu veio e trabalhou a última hora, o que importa é que tu trabalhou com consciência do dever cumprido. Mesmo que foi 1 hora de trabalho, mas foi aquela hora bem trabalhada, o dever cumprido, a paz de consciência, a mesma daquele que trabalhou o dia todo, entenderam, gente? Então é uma comparação assim, os discípulos de Jesus são os trabalhadores da primeira hora, não são? E nós somos da última hora, espíritas. Mas o nosso salário pode ser o mesmo deles. Não importa se eles começaram já há muito mais tempo. Mas a gente veio aqui, fez o dever cumprido, que era para fazer. Nós vamos ganhar a mesma paz de consciência que eles tiveram. E esse é o salário que nós vamos ganhar. O salário é consciencial, né? Não é dinheiro, no caso, né? Entenderam, gente? Então vamos ali para o capítulo 14. Então vamos ler ali então. E aí vamos para o comentário desse capítulo aí. Elucidações de Clarencio. O ministro, com fraternidade, expõe a André Luiz que, em consequência de seu passado, não poderá ser médico em nosso lar, e sim aprendiz. E isso devido a rogativas de sua mãe, e graças a 6.000 consultas a necessitados realizadas em seus 15 anos de clínica médica terrena. Dos atendidos nessas 6.000 consultas, 15 a
ainda fazem preces a seu favor. Ela já tinha comentado, não, já antecipou, né? Já tinha lido aqui já. Eu escutei o vídeo. Daí deu certinho aqui. Então aqui ele queria, então aquilo que a gente comentou, ele queria, no caso, trabalhar de médico. E o Clarencio diz, não, é necessário que comece a ser um aprendiz, comece do zero. Né? Porque os créditos de médico da Terra, ele não é o mesmo médico lá do mundo espiritual, né? Vai ter que aprender. E o Clarencio diz, se tivesse sido um bom médico, pensando mais no próximo, médico de cristão, no caso, né? Com consciência, ele já poderia já chegar lá, já com certeza, ele já poderia ia ter um treinamento rápido ali, né? Porque ele já ia ter uma pessoa muito boa, já ia começar a trabalhar na área de médico. Porque Jesus nos ensina, aqueles que querem ser os primeiros, que sejam os últimos, né? Então ele nos ensina que a gente deve ter humildade. E o Clarencio diz, né, depois dessa frase, quem não coopera, não recebe cooperação. E ele fala ao André Luiz, humildade. É necessário que a gente aprenda a trabalhar sempre com humildade, nunca querendo ser mais do que os outros, querendo ser melhor. E o André Luiz, com certeza, ele tinha, né, esse ego, né, esse orgulho de achar que ele era o melhor médico do Brasil, né? E aí isso levou a ele a um auto-engano, né? Porque, por isso que Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, porque a gente tem que aprender com ele. Olha o exemplo que ele nos deu. Imagina o governador, o ministro, o diretor espiritual desse planeta, que ele construiu esse planeta, co-criou, e ele vinha aqui e lava os pés dos discípulos. Então é um exemplo para nós assim, de bastante humildade. E é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito ainda, a humildade. Porque a gente, às vezes, principalmente que nem o André Luiz, quando a gente tem um cargo assim um cargo assim de poder, um cargo, né, elevado, né? Então é difícil a pessoa se manter na humildade. É muito complicado. É verdade. Né? Tem que ter aquele que vem dizer, cara, tu tem que te impor para os funcionários, senão eu não vou te obedecer. O cara para se impor começa a querer. O que é mais fácil trabalhar a humildade? Um cargo de médico ou um de gari? Basta a gente analisar. O de gari é mais fácil, né? É um serviço mais simples. Não tem como ele querer se vangloriar de um serviço que é simples, né? Um serviço humilde. Já um médico estudou a vida toda, né? Ele quer se vangloriar daquilo tudo, os feitos dele, né? E isso não quer dizer também que o gari, talvez tem gari que pode ser mais orgulhoso ainda que o André Luiz médico. Às vezes tem aquelas pessoas que moram numa favelinha ali, mas era aquelas madame rica, poderosa do passado, que anda ainda na ponta dos dedos, né? A gente vê bastante isso aí, basta analisar. E hoje está vindo para resgatar débitos, né? Pagar dívidas do passado, para aprender a humildade, a simplicidade. Isso é muito complicado. Então ali, como ele fez ali 6.000 consultas, ó, a necessidade meio a contragosto que ele fazia, que a secretária ali já estava no final do expediente, ele já ia sair, ela fazia sinal, olha ali, os pobrezinhos estão esperando, e ele, paz, né? Bem a contragosto, né? Mas fazia, no caso, né? Que é um milagre, tem uns que não fazem. E desses 6.000 atendidos, 6.000 consultas, 15 ainda fazem preces a ele. Então 15 das 6.000, imagina, retribui orando, né? Obrigado por ter me ajudado. Com certeza deve ter sido muito útil aquela consulta, né? Aí eles ficam muito gratos. E essas orações se convertem em bônus horas, né? Se convertem em salário, entendeu? Vai orar comigo, Claro. Eu vou primeiro que tu faça a hora.
Isso é o que tu acha. Entenderam então esse capítulo 14, gente? Entenderam? Aham. Mais algum comentário? Ah. Não? Podemos seguir. Então no capítulo 15 agora. A visita materna. André Luiz recebe a visita de sua mãe, espírito excelso, que o consola com extremo amor. Ela vive em esferas mais elevadas. Chorei. No audiobook ele é bem emocionante, né? Eles falam como atores, com emoções, né, nas palavras. Né? É uma rádio novela? Então ele Eu me arrepiei. realmente foi muito emocionante. Imagina vendo a cena, né? Aham. Porque no filme não tem assim, emoções tão detalhadas. Né? No filme é mais resumido. E aí, Mas então, que nem quando acontece na mediúnica, assim, a sensação é parecida. a gente não vê, mas sente. Então ele acabou reencontrando a sua mãe, porque que tanto orou por ele, que ajudava ele no umbral lá. E aí então é uma cena muito emocionante, né? Que tá nesse capítulo ali, fala do reencontro dos dois, né? Foi muito bonito. E ela em altas esferas, sempre orando pelo seu filho, né? Depois nós vamos ver pelo seu marido, está trabalhando lá em altas esferas por toda a sua família que ficou na retaguarda. Ou seja, ela evoluiu e os filhos e o marido ficaram para trás. E ela, como ela evoluiu primeiro que eles, ela foi então auxiliar eles que ficaram nas trevas, né? E aí então André Luiz diz, mas como que a senhora ficou em altas esferas, né? Deve ser muito bom lá. Mas não vá pensando por aí. Ela diz que quanto mais alta a esfera, mais trabalho tem. Então são seres mais capacitados para terem mais tarefas no bem. Muitos acham que ir assim para uma alta esfera espiritual é ficar lá, né? Chupando uva lá, escutando os anjos tocar harpa. Né? E não é bem assim, né? Muitas tarefas e muito trabalho. Quanto mais evolui, mais trabalho. Por isso que as pessoas não... Porque a ideia é essa, né? Olha só, quanto mais a gente tem conhecimento, aprende e põe em prática, mais oportunidade a gente tem de poder ajudar, não é? O cérebro vai se cada vez ficando mais pronto para as tarefas que vem a ele e ele consegue então ir executando, né? De acordo com os seus conhecimentos. Então não tem muito comentário aqui nesse capítulo 15, é a visita da sua mãe, né? Ele se deita no colinho dela e chora, e estão muito contente, muito feliz, é muito bonito. Tranquilo? Então vamos para o 16 ali, que o 16 hino de ação de graças. O que é isso? Eu não sei, tu mandou um negócio errado, melhor tu ler aí, eu acho. no 16 eu botei aqui, não, ele tá assim, o 16 é que numa página ele fica aqui, olha. Ele não tem, ele vai aqui 16, vamos dizer aqui, daí a seguinte é o comentário. Isso eu acho que... Na seguinte é o que ele mandou comentário. agora, Dá uma olhadinha aqui. Já vi. Já achou? É isso aqui, né? E aqui, né? É. Agora não veio. É uma ginástica. A mãe de André Luiz informa-lhe que o pai está há 12 anos em zona de trevas compactas, consequência de mau procedimento quando encarnado, com ligações clandestinas e pai de É o André pai. Luiz. Criança. Está prestes a reencarnar entre as irmãs e o pai, em gesto de renúncia. Zélia, viúva de André Luiz. Célio, ministro em nosso lar. Então aqui está explicando, né? Então quando o André Luiz ele vê a sua mãe,
papai, por que não está junto, não está presente? Ela diz, meu filho, aí teve que explicar para ele que o seu pai já estava há muito tempo também, aqui diz que ele está há 12 anos no umbral. O André Luiz ficou 8 anos, né? Ele ainda está lá, no caso, né? Já faz 12 anos. E ela explica para ele que ele... Mas como que ele foi parar lá, se ele era um homem, né? Um homem bom, um homem que dava exemplo para a família? E o que aconteceu? Ela teve que explicar para ele que ele se envolveu com 2 amantes, 2 mulheres. E aí, então, quando desencarnou, elas ficaram, então, obsediando ele. E aí ficaram em trevas. Daí ela diz que, no caso dele, ele está como prisioneiras dela nas trevas. Aí ele diz, mas não tem como influenciá-lo, como tentar tirar ele de lá. Ela diz, olha, meu filho, eu tento, mas é inútil. Ele diz, mas inspirar ele nos pensamentos, muito eu faço isso. Mas elas bloqueiam todas as minhas inspirações. Então ele está numa rede ali, né? Está envolvido ali pelas 2 ali, em trevas ali, em sintonias de pensamento e coração, que ele está ligado com elas, e aí não consegue nem visualizar a sua mulher, a esposa, por causa que ela é um ser iluminado e ele não consegue visualizar ela. E até para receber as inspirações, ela disse o que ele consegue muitas vezes, quando ele recebe uma inspiração, ele começa a chorar, tendo sentimento de culpa, de arrependimento por ele ter feito aquilo, né? Então a situação dele está bem complicada. E aí as irmãs dele, tem 2 irmãs que estão no umbral, né? E uma que está para reencarnar. Então as 2 estão lá também no umbral, lá sofrendo, lá, e ela também tentando, né, ajudar, auxiliar. Então veja que é um espírito, esse benfeitor, ele é um espírito da família ali que está ajudando ali todos, né? Não desistiu deles ali, ela evoluiu, foi para altas esferas, mas continuou trabalhando ali para auxiliar para aquela família melhorar, né? Então a gente vê, né, que o Jesus nos ensina, né, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então ele se envolveu com 2 amantes e o coração dele estava com essas amantes ainda. E ele com certeza também infringiu as leis divinas, né, as leis de matrimônio. E aí então ele se complicou. E aí ficou ali sofrendo, ali agora está nas garras dessas 2, né, mulheres. Até o André Luiz assim, mas como que essas mulheres foram fazer isso? São espíritos muito ruins, não sei o que. Daí ela diz assim, não pode ser assim, André Luiz, são irmãs enfermas, doentes, a gente deve orar por elas também. Muito eu tenho orado por elas. Então a gente tem que entender assim, que são pessoas doentes, né? Que são necessário orar por eles e aguardar. Mais algum comentário, gente, sobre essa parte? Às vezes são pessoas doentes que fazem as pessoas ficarem doentes. Porque a outra vai permitir aquilo, né? Está sintonizada com eles, aí vai sofrendo aquilo. E vai... É difícil não te envolver por essas vibrações. Então a gente vê assim, a gente fala muito das influências espirituais, né? Que até teve a palestra agora, a sexta. Não só existe as influências, ela falou mais da influência dos desencarnados para os encarnados, né? Mas aqui a gente está vendo um caso de obsessão espiritual de desencarnado para desencarnado. Até na hora que ele abraça a mãe dele, começa a chorar e lembrar, tu viu que ela fala que ele fez ela lembrar de coisas terrenas. Que ela estava quase baixando a vibração dela. Isso, Ela mudou o rumo da conversa assim para poder. Não é fácil, né? Aí tu começa a te envolver, é complicado, é muito fácil tu cair na. É bem pior, né? Aí tem que ter todo um equilíbrio, tudo, né? Seguinte, daqui a pouco ela se envolve ali com ele, daqui a pouco tá os 2 ali sofrendo de novo, né? Porque ela deixou se envolver
sintonia mental do André Luiz, viu? E aí ela estava se conectando, sentiu e disse, não, pera aí, tem que me desconectar dessas vibrações. É complicado. Tem que ter um equilíbrio, porque daí como é que ela ia ajudar ele, daí se envolvendo na sintonia dele. E assim muitas mães querem ajudar, que nem aquela que falando com o Clarence queria ajudar os filhos. Mas como é que tu vai ajudar, irmã? Quem não trabalha fica no ócio, é como um paraplégico com filhos em casa para cuidar. Como é que vai cuidar? Então tem que ter tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que aprender para poder conseguir auxiliar, né? Então é isso, gente. Essas influências aí. Então eles estão com problemas. O André Luiz já foi agora resgatado, o pai está lá ainda. Né? E outra coisa que ela vai dizer, eu acho que mais à frente ela vai dizer, eu não sei se ela disse aqui, que ela diz aqui também, que aqui não está citando, que ela inclusive ela vai... Viu? Inclusive ela vai reencarnar, pediu, né? Para a espiritualidade superior, ela vai reencarnar fazendo planos para acolher o marido e as duas amantes como filhos, né? Como filho, vai ter elas como filhas para aprender a amá-las, né? Conduzir ela para um bom caminho. Então ver como é que é a misericórdia divina, né? Porque às vezes acontece que eles ficam muito tempo ali presos naquela situação e tem que ser uma intercessão divina, muitas vezes reencarnar para poder sair. Porque senão fica naquela asteia ali, fica. Tem situações nas famílias, agora que falou isso, eu lembro, é que os pais são tão ciumentos com as filhas, né, que a gente fica até pensando, poxa, por que tantos? De repente era uma situação dessa, foi amante dele, uma coisa no passado. Pois é. Aí volta com aquela coisa, né, uma moça arruma um namorado e fica... Pode ser. Tem tudo a ver, né? Tem umas situações assim, né? Tem aquele sentimento de posse, né? Ainda. E aí a ideia é desapegar, né? Ninguém vai chegar perto do Isso, não viu aqueles pais assim, né? Uhum. Conheci um assim ainda, adorador do Rio. Eu ali falar bem sobre o capítulo 16, as confidências ali da mãe, do filho. E no capítulo 17 é em casa de Lísias. André Luiz é hospedado na casa da mãe de Lísias, onde conhece as duas irmãs dele. Vê livros maravilhosos e lhe é dito que os escritores de má fé que estimam o veneno psicológico são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral, onde permanecem até regenerar-se. Laura é mãe de Lísias. Hospeda André Luiz no seu lar, sendo sua amiga maternal. Yolanda e Judite, irmãs de Lísias. Aí, antes dele chegar na casa de Lísias, ali o Lísias disse que o Clarence queria lá receber ele foi lá e o Clarence deu notícias para ele que o médico Henrique de Luna, que é o médico dele, deu baixa, né, dele. Ele está recuperado, estava muito feliz, o Clarence também, o André Luiz ficou bem contente também com a sua recuperação. E aí disse que não precisava mais ficar no hospital. Ele disse, então aproveita agora essa oportunidade, vai aprender, deixou ele visitar todas ali os ministérios ali do André Luiz, com exceção dos ministérios superiores, ele disse, né? Os outros tudo ele ia visitar. Eles aproveitam, aprende bastante, né, para poder cada vez evoluir mais, né, aprender, crescer. Aí ele disse que o Lísias se ofereceu, né, disse, ministro Clarence, eu gostaria muito se o André Luiz pudesse ficar lá em casa, lá a gente abriga ele lá. Aí o Clarence ficou muito contente, disse, ótimo, beleza. E aí então, eles foram lá na casa de Lísias, né, então, né. Aí chegando lá ele teve que
a mãe dele recebeu, a mãe de Lisa recebeu eles, né? Então só eu tenho um amigo aqui, um irmão que vai vir morar com a gente aqui para ir aprendendo, né? Eu vou mostrar para ele os departamentos do nosso lar todo. Ele vai aprendendo e ela ficou bem contente, né? Olha só a diferença de uma pessoa assim, como é que é o nosso lar, né? Todo mundo tem uma sintonia boa, né? A maioria, né? Então acolhe ele bem. Imagina hoje vir alguém na tua casa, tem um amigo, vai passar uns dias aqui, tal. Daí muita gente não quer, né? Complicado. Já tá cheio de dificuldades aí dentro do lar, daí só vai vir um cara ficar uns dias aqui, daí ver como é que é a diferença no mundo espiritual, né? Ela já recebeu ele como o próprio filho. É tipo a Luísa, né? Que reencarnou, o pai, os irmãos, aquela coisa toda. Seguinte, vem uns parentes meus lá de Bagé, vamos ficar lá na tua casa, tudo bem? Nossa! Barbado? Eu posso ficar na tua daí? Só tem uma coisa. Não, é uma coisa assim, né? Bem simples. Como que é espírito vai entender, né? Não, claro. Um deles vive bebendo, mas diz que às vezes ele se controla. Às vezes ele se controla. Que bom, né? Que às vezes ele se controla. Eu tenho lugar na minha casa, na tua casa, na Aqui ela fala uma coisa interessante também, né? A mãe de Lisa diz, né, que então tem bastante livros maravilhosos lá, né? Livros bons de ler, livros edificantes tem no nosso lar. Mas aí ela diz, ó, é dito que os escritores de má fé que estimam o veneno psicológico são conduzidos imediatamente para as zonas obscuras do umbral, onde permanecem até regenerar-se. Viu? Então a gente vê hoje muitos livros também, hein? A gente vê muitos livros, pseudo-livros espíritas por aí, né? De autores que estão enganando a muitos, né? Espíritos também, que os médiuns que escrevem de espíritos pseudo-sábios, dizendo que são benfeitores, aí vai se complicarem, né? Então vão ficar numa zona difícil, até se regenerar. Todo aquele que faz livros que não são edificantes, né? Que diz ali livros de veneno psicológicos. Né? Então não são coisas edificantes, né? São livros, né, de baixa qualidade para a gente poder aprender, porque os livros devem ser livros de educação, né? Livros para a gente... boa leitura edificante, né? Não precisa ser espírita, pode ser um livro edificante, um livro educativo que traga boas coisas, né? Boas lições, ali é importante. Mas agora aqueles que não são bons, aí se complicam. Então vamos ali para o capítulo 18, Amor, alimento das almas. Novas lições sobre alimentação no nosso lar. Na nutrição espiritual, o amor é o maior sustentáculo das criaturas. É citado que o sexo é manifestação sagrada do amor universal e divino. Lacínia, noiva de Lísias, Polidoro e Estácio, amigos de Lísias, auxiliares no Ministério do Esclarecimento. Não sei o que é escrito ali, Cibo. Substantivo masculino, nutrimento, comida, alimento. Está falando do cibo, que é a nutrição, comida. Então ali está vendo ali que as novas lições sobre a alimentação no nosso lar seria o amor, né? Que é o maior sustentáculo das criaturas. Então o amor é o maior alimento para as almas, né? Que a gente está aprendendo aqui na doutrina espírita que o amor é um alimento fundamental, né? Que deve ser engrandecido, fomentado, a se alimentar desse amor, né? Porque hoje o verdadeiro amor quem traz para nós é Jesus, o amor verdadeiro, né? Que nos ensina.
E ele fala sobre sobre a água espiritual, que quem beber não terá sede, né? Né? O pão espiritual, que a gente não vai ter fome. Então é o pão que Jesus oferece, a água que Jesus oferece, que é o amor. A gente não vai ter fome, não vai ter sede, que lá no nosso lar já estão trabalhando, né? Esse alimento que é o amor. E eles falam sobre o sexo, né? Que deveria ser uma manifestação sagrada do amor universal e divino. Né? Então, respeitando, né? O companheiro, a companheira, né? Tendo um equilíbrio ali entre os dois, e ter o sexo como uma manifestação sagrada, né? Desse amor que Deus nos concede, para que possa então dar continuidade, procriar, né? As criaturas, e essa troca de energias também, que desde que seja feita com equilíbrio, né? Com sabedoria, que Deus a gente vê que é tão bom que Ele faz. Imagina se a gente fizesse sexo e fosse dolorido, que doesse, fosse horrível. Aí então o ser humano não ia querer mais fazer isso, né? Então muitas pessoas usam isso aí não usam com sabedoria, né? Ficam extrapolando aí, não é o objetivo, né? E imagina um alimento que a gente come, Deus nos deu o paladar também. Imagina tudo que a gente comesse, a gente sentisse um gosto horrível. Ou que não tivesse gosto. Que não tivesse gosto, aí nós ia se alimentar adequadamente? Com certeza que não. Nós ia quase morrendo ali seco. Que prazer nós ia ter de comer, de beber álcool. Olha só a sabedoria divina, né? De nos dar um corpo, né? Desde que a gente use com equilíbrio, com sabedoria, também aquilo que Ele nos deu, né? Então a gente não para pensar nessas coisas, e a gente usa, extrapola tudo e não para pensar, né? Que Deus não deu essas funções para nós querer extrapolar, ter um desequilíbrio, né, nessas áreas, né? Então é a bênção, né? E ali no capítulo 19 é a jovem desencarnada. A neta de Laura, recém-desencarnada, sofre devido à lembrança do noivo, que mesmo antes dela desencarnar, ligara-se a uma amiga sua. Laura emite preciosas lições sobre amor e fidelidade. Heloísa, neta de Laura, recém-chegada do umbral, desencarnou por tuberculose. Arnaldo, de Heloísa. Maria da Luz, amiga de Heloísa, acaba unindo-se a Arnaldo. Pulseiro, assistente em nosso lar. Teresa, mãe de Heloísa, prestes a desencarnar. Então aqui a neta da Dona Laura, que recém desencarnou, que estava lá na casa da Dona Laura. Então ela está sofrendo muito devido à lembrança do noivo. Então ela desencarna antes de casar. Ela estava prestes a se casar, tinha um noivo e desencarnou. E aí então fica difícil para ela, ela tá apegada ainda às paixões terrenas. O noivo que ficou lá, que não conseguiu, né, se consorciar com ele. E aí está sofrendo muito. Então são as paixões, né, que muitos de nós que desencarnar, nós vamos sofrer muito, né, com isso. Então não só com o noivo, com o marido, a gente viu situações com os filhos, né? Ah, ficou meus filhos lá, eu quero ajudar eles, estão sofrendo lá, e fica ali também sofrendo porque não consegue fazer nada, né? E aí então ela está sofrendo. Aí até no filme mostra que, lembra do filme Nosso Lar, mostra essa cena da filha da Dona Laura, né? Que ela volta lá, para ela não ultrapassar ali o Nosso Lar, não voltar lá para a terra, e ela até vai, né? Aí até que ela volta toda, né?
estropiada. Toda cheia de problema, ali machucada, um monte de problema, que teve que passar pelas zonas umbralinas, né? E aí ela conseguiu retornar depois. E ela, quando chegou lá, ela voltou numa situação pior ainda, né? Porque ela viu que o noivo já estava com outra já, né? E aí que sofre muito, nem vai acontecer com o André Luiz depois, que nós vamos ver também, né? Que ele comenta com a mãe dele: bah, mãe, eu queria muito ir lá ver meus filhos, deve estar sofrendo, é minha esposa, eu quero muito ver eles. Aí a mãe dele diz para eles: olha, André Luiz, procura te equilibrar, buscar conhecimento aqui, para depois tu ir para lá, né? Que daí pode se complicar, né? E aí foi o que aconteceu com essa filha da dona Laura, que ela voltou, não era para ter ido. Eles orientaram ela: minha filha, fica aqui, tu tem que aprender, tem que te recuperar, não vai, tu vai te prejudicar ainda mais. Ela teimou, né? Teimou, foi e se complicou, né? Voltou numa situação mais grave, né? Então muitas vezes as paixões são mais fortes. Por isso que Jesus, o meu tesouro, que nem dessa filha da dona Laura, o meu tesouro está lá com o meu nome. Então é um imã muito forte que faz com que arrasta para lá, entendeu? E assim funciona a lei de sintonia. São imãs muito poderosos que se atraem por lei de afinidade. Então eu posso, por exemplo, assim, como é que eu estou aqui em Sapucaia, mas eu tenho que me consorciar com a minha esposa que está lá no Japão, mas não interessa. Os dois vão acabar, através desse imã muito poderoso, eles vão acabar se encontrando. Não interessa, vai estar lá do outro lado do planeta, eles vão acabar se encontrando igual. Porque é a sintonia, não adianta. Veja o que é a lei de sintonia, né? Tranquilo, então ela sofre muito com isso aí, né? Depois aí André Luiz conversa com ela, ele também tenta confortar ela como irmão, né? E aí ela até não falava muito, ficava lá no quarto, ela estava só com o sentimento de voltar, né? E o André Luiz falou tudo com ela, mas não adiantou. E ela volta numa situação difícil. E vamos ali no capítulo 20, que diz noções de Lara. O lar é esquematizado por conceitos matemáticos, acoplados a profundos conceitos morais. Então, noções de lar. Então, ali está aprendendo noções de lar, né? E daí diz que é conceitos matemáticos, acoplados a profundos conceitos morais, ó. Interessante, né? Por conceitos matemáticos e profundos conceitos morais. Muita gente vai aprender, né? Porque a dona Laura vai ensinar muito a André Luiz sobre essa noção de lar ali, né? Que agora até a gente ficou ali naqueles capítulos do reencontro dela ali, depois a gente não chegou lá ainda, né? Como é uma revisão de cada capítulo, a principal parte, aí a gente pode querer adiantar também aqui, né? Aí vai ao ponto principal. E no capítulo 21 diz aqui, continuando a palestra. O capítulo 21. Explicações sobre o bônus hora, sua aquisição com trabalho pelo próximo e sua aplicação no nosso lar. É citado que a recordação do passado exige equilíbrio e que forçá-la poderá causar desequilíbrio e loucura. Vamos ver aqui um pouco uma coisa, se não tem muito comentário sobre essa palestra que ela dá aqui para a André Luiz e a dona Laura, a mãe de Liz. Vamos ver se eu consigo pegar algumas coisas aqui.
que ela fala sobre o lar. A pessoa faz palestra lá também. Aonde? Ah, no caso aqui é a dona Laura que está conversando com o André Luiz, explicando para ele. Aqui o André Luiz, assim curioso, ele pergunta para a dona Laura: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda está em casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas, né? Então as mulheres lá têm bastante atribuições, né? Trabalham bastante, assumem numerosas obrigações. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? É interessante aqui, André Luiz faz várias perguntas para a dona Laura. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Aí a dona Laura diz, ela esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Olha só. Então aqui uma cópia bem mal feita de um lar, né, como seria o do nosso lar que a gente está vendo, né? Como é que foi a recepção ali, né? Imagina, não, André Luiz, tu não tem casa, vamos lá. Lisas nem conhecia, André Luiz conheceu lá. Diz, não, tu vai morar lá comigo, a mãe dele acolheu ele como se fosse um filho, imagina, aqui é assim, funciona. Então lá é um modelo de lares, né? Desce. Então a gente vê, e ela diz assim, então aqui a gente está por amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros de ciúme e de egoísmo. Então a gente tem muito disso aqui, por isso as dificuldades dentro do lar, né? Por causa das vaidades, cada um quer ser melhor que o outro, quer ser o mais bonito ali, né? O ciúme, né, que a gente estava comentando. Quer fazer a sua parte, né? O ciúme, né, e o egoísmo, né? É tudo isso. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões, né? Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. Então André Luiz continua perguntando, né? Não podia me dizer como é que seriam essas lições aí recebidas? Muito versada em matemática, prosseguiu ela. Fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto, nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realização do progresso comum. Viu? Então a mulher é mais um sentimento, né? Está na vertical da vida, né? Então por isso é um sentimento da mulher voltado mais para as coisas espirituais, né? E basta a gente ver assim nas casas espíritas, tem muito mais mulheres que homens, né? Então a gente vê as mulheres buscam mais a questão do sentimento, né? E trabalham mais também, né? Na casa espírita também. E o homem já é mais a horizontal da vida. É aquele o chão, né? O trabalho, né? As questões mais terrenas, né? Do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Viu só?
É tempo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, na maioria os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Então a gente vê, a maioria dos casais se casam, mas há aquela indiferença, né, o egoísmo. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Então é tudo ao contrário, né? Quando um faz uma coisa, o outro. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Então, enquanto um está voltado às coisas espirituais, ali orando, meditando, o outro está pensando nas contas, ali, quanto que vai receber, né? Se a mulher fala nos filhinhos, o marido funciona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra, ele diz, né? Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Olha só, isso aqui é fundamental para nós ter lido, né? Nos dias de hoje, né? Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí, na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebe a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e por vezes nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. A gente vê muitos casais que na verdade deveriam se amar, mas estão juntos, mas não estão, né? Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem, perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Isso aqui que ela está falando está dando uma palestra de como
viver em família, Tudo isso é a pura verdade, aduze comovido o André Luiz. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadoras porcentagens de ligações de resgate. Olha só. Então, esmagadora porcentagem de ligações de resgate, ou seja, a grande maioria é resgate, O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Viu só? Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora Delísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa e missionária e irmã. Olha só, não é pouca coisa para as mulheres, hein? É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. Pouquinho para vocês, hein? A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres: a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência. Representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de um longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Olha só. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Então aquelas mães, meu Deus, esse filho não aguento mais. Que coisa, essas crianças que incomodam. Evangelização. Viu só? Olha o bônus hora aí, ó. O que ele pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno? Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos, dos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. Todos trabalham, a não ser minha neta convalescente, né, aquela que voltou e deu problema. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Viu só? Sentir-me envergonhada, se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdi em vastas considerações. Isso aqui foi fundamental, né? A gente ter lido esse capítulo aqui, porque aqui tinha um comentário tão pequeno, deixou vago para nós, né? Fala ali, o lar é esquema, né? Marca aí para mim ler depois. Esse aqui, para quem quer fazer uma palestra e aprender como viver no lar, tá aqui, ó, gente.
Tá? Nosso Lar, anotem, é Nosso Lar, capítulo 20. Tá? A dona Laura dá uma palestra ali de como conviver no lar, em família. Então agora vamos falar sobre o bônus hora. Tá? O bônus hora. Não é o bônus hora. É o bônus hora, né? Capítulo 22. No capítulo 21 ela continua a palestra, viu, gente? Tem bastante coisa, né? Mas já deu para nós refletir bastante, né? Não ficou vago aquele palestra ali, né? Então tá, capítulo 22, o bônus hora. Detalhes sobre essa interessante retribuição a serviços prestados que valoriza o trabalho pelo bem coletivo. Então lá a gente já comentou, ela não ganha moeda, né? Então a dona Laura entristecera subitamente ao recordar o marido. Modifiquei o rumo da palestra interrogando André Luiz. E ali André Luiz perguntou: o que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Aí ela responde: minha interlocutora perdeu o aspecto crismativo a que se recolher e replicou atenciosa: não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente o André Luiz. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos, em comum. Há serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho dos ministérios. O celeiro fundamental é a propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou: todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante em nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria, viu? Então o espírito que ainda não trabalha poderá ter um abrigo. No caso do André Luiz, ele não estava trabalhando, né? Então recebeu um abrigo na casa do amigo Lísias, né? Abrigaram ele. E ele não tinha casa porque não tinha conquistado essa casa, ele não trabalhou, né? Tinha só débito. Então ali, e ela diz assim: então quem trabalha, no entanto os que cooperam podem ter casa própria. O ócio vestirá sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Então aqueles que não trabalham ganham roupa, mas uma roupa, né? Uma roupa mais simples. Aquele que trabalha pode ter uma roupa boa, né? Compreendeu? Ela diz: os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam o bônus hora e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento ou o contato de orientadores sábios. Quer dizer que quem não quer fazer nada não precisa fazer nada, pode ficar lá com repouso. Pois é, daí eles ficam lá, não vê aquela mulher que ele botou em vários lugares, ela não se acertou em nenhum e saiu, né? Então tem muitas pessoas que vão lá e querem ficar lá só passando o tempo, né? Só não querem trabalhar. Daí não adquire os bônus hora. Daí não adquire nada, né?
Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil. Então tem que dar, cada hora de serviço útil é um bônus hora, né? Então cada um no nosso lar tem que ter no mínimo 8 horas de bônus hora por dia. No mínimo, o mínimo é 8 horas de serviço útil. Nas 24 de que o dia se constituiu. Os programas de trabalho, porém, são numerosos, e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário aos que desejem colaborar no trabalho de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana. Então tem uns que trabalham além daquelas 8 horas mínimo por dia, né? De trabalho no bem. E aí então consegue mais, né? Sem falar dos serviços sacrificiais, né? Cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Então aquele que faz muito mais, né, no bem ali, pode receber a bônus hora dele, pode equivaler a 3 bônus horas, né? Mas é esse o único título de remuneração? André Luiz pergunta. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza do serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia? E o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado que a do segundo? Então aqui André Luiz agora está trazendo para nós aqui na Terra, né? Então, e na Terra, como é que fica, né, isso, né? A senhora sorriu à pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Viu? Então ela deixa bem claro, né? Se o trabalho é de sacrifício meu, né, pessoal, então é justo a multiplicação. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da Terra. A natureza é o problema dos mais importantes. Contudo, na própria esfera da crosta, é que o assunto apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando o espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção. Todo ganho externo do mundo é lucro transitório. Então ela está dizendo, tudo que a gente ganha de bens materiais, de dinheiro, tudo é transitório. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas, a inconsciências e a dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos foram chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Viu só? Lê aqui um pouco para nós, aqui do Salvador. Parei aqui. Senão eu vou ficar lendo muito. Não sei onde é que parou. Interesses outros e a operários que matam o tempo. Aí a natureza de serviço
Há técnicos de indústria econômica que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas. Há moscas venenosas no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades e aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade do serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais despendidos. Essas palavras despertavam-me para concepções novas, percebendo-me a sede de instrução. A interlocutora continuou: o verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual e o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora esclarecimento, e assim por diante. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensões de possibilidades. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se com vistas à necessidade de regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime, a benefício de si mesmo, o que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério do Esclarecimento estará mais sábio. Poderemos gastar os bônus hora conquistados. Entretanto, é mais valioso ainda o registro individual de contagem de tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente. Poderemos, porém, gastar nossos bônus hora aos amigos? Indaguei curioso. Perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. Isso é direito inalienável do trabalhador fiel. Contam-se por milhares de pessoas favorecidas em nosso lar, pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. A essa altura, a genitora de Ulisses sorriu e observou: quanto maior a contagem de nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Pedir, portanto, é a ocorrência muito significativa na existência de cada um. Somente poderão rogar providências e dispensar obséquio os portadores de títulos adequados, entendeu? E o problema da herança? Inquiriu de repente. Não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a senhora Laura sorrindo. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se do meu regresso aos planos da próstata. Tenho comigo 3.000 bônus hora auxílio no meu quadro de economia pessoal.
Não posso legá-los à minha filha para minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com o direito de herança ao lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações de nossa colônia espiritual durante minha permanência nos círculos carnais. Nesse cômputo, deixo de referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação do Ministério do Auxílio. Volto à Terra investida de valores mais altos, demonstrando qualidades mais nobres de preparação ao êxito desejado. Ia prorromper em exclamações admirativas referentes ao ganhar a cooperar, confrontando as noções com os princípios imperantes no planeta. Um assombrando burburinho aproximou-se da casa. Antes que pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou satisfeita: nossos queridos estão de volta, e levantou-se para atender. Então, como é que funciona, né, o bônus horas, né? Então, ela já tinha 3.000 bônus horas ali de trabalho e que daí não poderia dar para sua filha, né? Estava com problema, né? Não pode, tudo aquilo que a gente conquistou, não pode transferir para o outro, aí seria muito fácil, né? Então, a casa ela pode deixar. Ela conquista individual, né? Daí a casa pode ficar para a família, mas aquele trabalho que cada um deve fazer o seu trabalho e conquistar os seus bônus hora, né? Então foi bom ali ter um pouco do bônus hora. Eu quero dar uma boa noite aqui para nossa irmã Marinéia de Lima. Uma boa noite. E a nossa irmã Marinéia o marido dela desencarnou recentemente, né? E ela tá sofrendo bastante com isso. A gente já tinha comentado um pouco com ela a respeito disso. E é fundamental que a irmã Marinéia, não sei se já procurou uma casa espírita, buscar um consolo, uma orientação, é muito importante. Se não buscou, busque, porque é necessário para o aprendizado, né? Para ter o esclarecimento sobre isso, a consolação. É muito bom participar, porque se esclarecendo, aprendendo ou lendo livros ou participando de estudos na casa espírita é uma ferramenta muito útil que vai aprender e vai ter uma atividade ali para não ficar sofrendo também, né? Pensando, né? Naquele companheiro que perdeu, que a gente sabe que não é fácil, né? Mas é importante que a gente aprenda, porque a gente aprendendo a gente vai entender melhor que a vida continua, né? Que o espírito é imortal. E a gente vem aqui, tem uma pequena passagem aqui na Terra, volta para o mundo espiritual, se preparando para uma nova reencarnação e assim por diante, né? Então não fique aflita, busque em Jesus, né, a oração, né, a paz, que com certeza Jesus lhe atenderá e vai lhe confortar, mas é necessário que a senhora busque, né? Busque o esclarecimento, o consolo na casa espírita, um estudo edificante, que daí assim a senhora vai conseguir passar por essa situação de uma forma mais confortadora e vai entender melhor, né, a respeito das questões da vida, as leis divinas, né, que todo mundo vai reencarnar, vai ter que desencarnar, cada um vai ter um tempo de vida aqui na Terra, né, que é necessário, e todo mundo vai partir para o mundo espiritual, mas todo mundo vai se reencontrar novamente, né? Então a senhora não se preocupe, que a senhora aprendendo, a senhora vai ver que
vai conseguir vencer essa dificuldade aí. Vai ser consolado. O Chico Xavier já nos ensina, né? Ele estava com muito problema, muita dificuldade. E a nossa mãe Maria Santíssima disse a ele, só disse 2 palavras, né? Disse isso, tudo passa, né? Então tudo na vida passa, né? Tudo é transitório. E aquelas almas afins que se tiveram uma vida aqui, a gente sabe que se foi um grande companheiro, a gente não vai esquecer, vai ficar no nosso coração a lembrança, né? Mas é importante que a gente ore por essa pessoa, por isso é importante ir na casa espírita, dar o nome dele lá, né? Para que orem por ele, para que ele fique bem. E com certeza a senhora ficar bem também, porque muitas vezes a senhora de repente fica num sofrimento, e esse sofrimento o seu marido vai sofrer também com isso, né? Vão em uma casa espírita e solicitar um atendimento para saber direitinho qual é o caso dela, sim, né? Como melhor ela se consolar, isso tudo, né? Pela internet é bem complexo. É necessário, não sei onde qual é que é a cidade da irmã, qual é o lugar que ela mora, mas com certeza deve ter alguma casa espírita na sua cidade, e vá até lá, busque pelo atendimento fraterno, que com certeza eles vão lhe orientar da melhor forma possível. Busque palestras, né, estudos edificantes para entender o processo das leis divinas, que todos nós viemos aqui de passagem para aprender, evoluir, crescer, e todos nós, pelas afinidades, como a gente comentou, todos nós vamos nos reencontrarmos novamente, né? Mais cedo ou mais tarde. E a gente deseja votos de muita paz ao seu coração, e que com certeza tenha fé, faça suas orações, busque a casa espírita, que tudo vai dar certo. Busque o esclarecimento e o consolo nesses momentos difíceis, porque ao invés de ficar pensando em coisas tristes, né, lembranças, busque uma leitura edificante, um estudo, né, para não ficar sintonizando, né, com o sofrimento, com a angústia da perda do marido, que isso vai trazer mais dificuldades, né? Então a gente deseja muita paz e que tudo possa dar certo. E agora a gente também chega ao nosso fim do nosso estudo. Então a gente agradece a todos aí pela participação. E a gente então para aqui nesse capítulo 22, né? Vai para o 23. Então agora a gente convida a todos, vamos fazer a nossa prece. E vamos então agradecer a Deus, nosso Pai, por estar aqui neste ambiente fraterno, aprendendo, se esclarecendo à luz da doutrina espírita, para termos entendimento a respeito das leis divinas, de tudo aquilo que é necessário nós, espíritos imortais, aprender para poder evoluir e crescer rumo ao Criador, nosso Pai. Agradecemos ao nosso Pai Francisco, a essa casa de Francisco, que abençoe e ilumine a toda essa família que nos inspira, nos orienta, nos consola de todas as nossas dificuldades, e que possamos sair daqui com a certeza de chegarmos ao nosso lar mais fortalecidos e amparados através desse Consolador que é a doutrina espírita. Muito obrigado a todos. E damos então por encerrado as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até a próxima semana, que é o último encontro desse estudo do ano. Então semana que vem é a última semana. Até o próximo encontro.